gente olha a atuação bastante presente para o setor da saúde, ela tem dado importância para o setor da saúde. Quando a gente olha para as fiscalizações e as sanções, a grande maioria tem olhado para o setor da saúde, tem sido aplicada para o setor da saúde. A gente teve agora, recentemente, uma sanção aplicada pela autoridade ao Ministério da Saúde. Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast. Eu, junto com o meu pai, João Batista Optis Júnior, e hoje a gente tem um convidado especial, Matheus Sturari, o Dr. Matheus Sturari, além de um amigo, a gente está trazendo aqui para vocês para conversar um pouquinho sobre a questão da LGPD. A gente vai falar um pouco depois ele vai falar sobre neurotecnologia, que eu vejo que ele hoje em dia está fazendo as palestras aí sobre esse tema. Mas apresentar o Matheus para vocês. O Matheus, ele é sócio do Carvalho Machado e Tim Advogados, é professor universitário e ele é especialista em proteção de dados pessoais certificados pela IAPP. Então hoje a gente está trazendo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre LGPD, essa questão de proteção de dados sensíveis, que são os dados que a gente lida na área da medicina do trabalho, e como que a gente tem que lidar com isso dentro das empresas e também na área da saúde, né? Quando a gente fala de hospitais, clínicas médicas, como que funciona tudo isso. Então, vou passar aqui a palavra para o meu pai, que vai fazer aqui, iniciar o bate-papo que a gente vai ter, e passar depois para o Matheus, para ele poder se apresentar aí para vocês e a gente poder trocar essa ideia, uma conversa aqui bem descontraída, para a gente apresentar esse tema para vocês. É um tema bem difícil, que as pessoas têm bastante dificuldade. Parece que é fácil, né? A pessoa fala, proteção de dados é fácil. Não, existem vários aspectos importantes e cada vez mais a gente tem visto uma fiscalização maior em cima das empresas para o cumprimento dessas normas. Então a gente vai ter que trazer tudo isso para vocês aí, contribuindo no dia a dia na atuação. Vamos lá, vamos passar aqui para o meu pai. Olá pessoal, como o Neto já disse, estamos aqui novamente e hoje com uma pessoa que vai trazer um tema que eu reputo de muita importância. Por quê? Porque traduz uma condição que envolve, tá, a intimidade, os dados, as condições gerais de cada um e aquilo que é importante se ter, se conhecer e se estar treinado. Porque eu entendo e vejo que muitas vezes isso tudo acontece muito mais por desinformação e por falta de treinamento realmente, por se dar não se dar a importância que merece a proteção de dados. Quando a gente fala em lei geral de proteção de dados, a gente fala naquilo que é normativo, mas o principal aí é se conscientizar de que os dados de cada um são pessoais e tudo mais. Então agora eu passo para o Matheus para ele se apresentar e a gente começar um bate-papo aqui com a pessoa indicada, a pessoa que conhece muito disso. Doutor, muito obrigado pela recepção, João, um grande amigo, prazer estar aqui. Como já mencionado, sou advogado, professor universitário, trabalho com o tema de proteção de dados há alguns bons anos já, desde a época do regulamento europeu, já lido com o tema. E é um prazer estar aqui, espero que seja produtivo aí para o pessoal que assista e vai ser um ótimo papo aqui, com certeza. Muito bom. Matheus, vou começar eu trazendo temas para que a gente, como na gíria se diz, vou levantar a bola para você cortar, porque eu aqui sou só levantador. O que acontece, Matheus? Eu acho que tem muita dúvida que surge das empresas em relação aos dados sensíveis, que é o que a gente vai tentar abordar mais, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o histórico, né? Porque sempre a dúvida é assim, como começou? Por que o LGPD? Por que de repente, depois de 2020, eu estou obrigado a coisas que eu nem conhecia? Enfim, mas eu gostaria que você desse um apanhado geral, se possível, desde quando começou, inclusive até antes de tudo isso, quando na Alemanha, lá nos anos 70, tudo isso se iniciou, por que se iniciou, quais as condições que levaram à obrigação de iniciar todo esse contexto que traz a proteção de dados como norte
e principalmente como preservação da integridade. Muito bem. Bom, o direito à proteção de dados, né, ou proteção de dados pessoais, como a gente chama hoje, ele acaba sendo uma dissidência, né, ele decorre ali do direito à privacidade que já existe há muitos e muitos anos. Né, a gente fala em privacidade já há séculos, né, atrás. Então, quando a gente começa a estudar o tema em termos de histórico, ali talvez o marco principal de histórico disso começa lá em 1890, né, um paper lá, um estudo americano, um artigo ali de dois estudiosos americanos, o Warren e Brandeis. Eles criam ali esse direito à privacidade, né, eles defendem essa teoria já nesse estudo lá em 1890, né? E aí, obviamente, o mundo, né, foi avançando, as discussões sobre esse tema avançaram, mas mais contemporaneamente, né, quando a gente olha para proteção de dados mais recente, a gente tem também alguns outros marcos relevantes, né? Desde Declaração de Direitos Humanos, ali em 1950, a gente vai ter o direito à privacidade. Depois, na Europa, nós temos uma Convenção de Direitos Fundamentais ali que traz também ali o direito à privacidade e já traz direito à proteção de dados também. Mas dentro desse formato que a gente conhece hoje, o doutor falou muito bem aí da Alemanha, que foi realmente um marco ali para criar o que se chama de autodeterminação informativa, né? Essa criação ela vem na Alemanha ali por meio de uma decisão, né, do Tribunal Constitucional Alemão, em razão de uma lei do censo que existia na Alemanha à época, em que o Estado queria coletar informações para fins de censo e controles diversos ali, e bem, diante daquele contexto da época, se preocupava muito mais com a privacidade e principalmente a proteção de dados dos cidadãos ali face ao Estado. Né? A preocupação era muito com as informações que o Estado quer ter ao meu respeito e entrar dentro de esferas individuais que de repente eu não quero que ele entre. Então, o direito à proteção de dados daquela época, da década de 70, ali, por exemplo, era muito mais uma preocupação com relação ao indivíduo perante o Estado, principalmente o tratamento de dados feito pelo Estado em grandes bancos de dados, né? Então você tinha bancos de dados centralizados ali que preocupavam, né, a população de maneira geral e principalmente ali os estudiosos do tema, e isso gerou algumas leis e principalmente ali dentro do contexto alemão a gente tem essa decisão do Tribunal Constitucional em que se julgou a lei do censo ali e se criou o conceito de autodeterminação informativa, que é basicamente um conceito de que nós, como seres humanos, como indivíduos, temos direitos relacionados aos nossos dados, às informações que dizem respeito a nós, e nós temos direito de determinar o que vai ser feito com essas informações, porque isso, inclusive, tem relação com a nossa personalidade. Isso, inclusive, diz respeito à nossa esfera mais íntima, muitas vezes, e assim por diante. Então, dentro do contexto alemão, esse era a origem, né, o que aconteceu na época, mas na Europa, de maneira geral, ali na década de 70, nós temos leis de proteção de dados variadas. Né? A primeira lei de proteção de dados, ela surge na Suécia, se não me falha a memória. Tá? E aí, dali para frente, essas leis foram sendo cada vez mais atualizadas em razão do avanço tecnológico, principalmente. O que acontecia era, se criava uma lei dentro de um contexto, por exemplo, de bancos de dados centralizados, e aí a tecnologia avançava e, por exemplo, surgia a ideia de bancos de dados descentralizados. E aí o pessoal fala, tá, e agora? O que a gente faz? Porque a nossa lei foi pensada para bancos de dados centralizados. E isso foi sendo atualizado, né, constantemente, recorrentemente, até que nós tivemos ali na década de 90 na Europa a chamada diretiva. Né? Surge ali uma diretiva de proteção de dados pessoais na Europa, né, da União Europeia, uma diretiva da União Europeia, em que se criou uma série de condições muito parecidas com as que a gente vê na LGPD hoje. Isso é de 1995, né, essa diretiva. Só que quando a gente vê essa diretiva ser criada na Europa, e aí sem entrar muito, até porque eu não sou especialista em direito localizado ali na União Europeia, mas a natureza jurídica da diretiva ela permite que os países a adotem se quiserem e como quiserem, na verdade, né? Tem uma lei nacional que vai regulamentar
essa diretiva. Então, para aplicar a diretiva, você depende de uma legislação nacional aplicando essa diretiva no Estado membro da União Europeia. E isso gerou uma série de divergências, porque cada país aplicava de um jeito, interpretava os conceitos de um jeito, os princípios norteadores ali de outros, e isso acabou gerando uma série de divergências e dificuldades de implementação dessa diretiva na prática. E isso percorreu anos e anos a fio, né? Quando a gente olha documentos ali, relatórios da União Europeia analisando a aplicação da diretiva, você vê uma série de críticas, problemas que isso gerava, de interpretações diversas. Se criaram autoridades nacionais, né, nos Estados-membros para aplicar a interpretação, para auxiliar na interpretação dessa diretiva. E aí nós temos em 2016, né, lógico, não automaticamente, isso foi discutido ali desde 2000 e pouquinho ali, se discutia a necessidade de uma consolidação de entendimentos na União Europeia com relação à diretiva e a necessidade de uma aplicação mais equiparada, né, no sentido de nós termos essa aplicação mais conforme ali nos países. E então, como resultado, nós temos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, né, o GDPR, General Data Protection Regulation, né, uma regulação, e aí sim, aí está uma diferença, né, ela é obrigatória a todo Estado-membro da União Europeia, é top-down, não tem discussão ali se aplica ou não, tem que aplicar, e se criou um board de proteção de dados, né, um board da União Europeia para unificar a interpretação do Regulamento Europeu. E daí, nós temos toda uma movimentação global no tema de proteção de dados. Né? Por conta desse regulamento de 2016, muitas legislações foram aprovadas globalmente, porque ela tem uma aplicação extraterritorial, para começar, e além disso, ela exige dos países da União Europeia que se relacionem com países que tenham também um nível adequado de proteção de dados. Isso gerou uma série de consequências legislativas e regulatórias a nível mundial. E o Brasil não ficou de fora. A gente já vinha discutindo projetos de lei aqui nacionalmente de proteção de dados há muito tempo, e com a aprovação do Regulamento Europeu, com o interesse do Brasil em diversos cenários políticos ali, questões relacionadas ao OCDE e afins, nós tivemos um empurrãozinho, digamos assim, para que algum desses projetos de lei fosse para frente e nós tivéssemos uma legislação nacional de proteção de dados. E aí surge a tal da LGPD em 2018. O Regulamento Europeu ele entra em vigor em 2018, ele é criado em 2016, mas ele entra em vigor em 2018, e a LGPD é aprovada em 2018 também, né, vigorando só em 2020, depois por conta do abacaço. Então, tentando trazer um breve histórico aqui, eu acho que seria esse o resumo. Né? E uma coisa que eu queria só te perguntar é assim, ó, essa condição dessa evolução histórica que veio ocorrendo, obviamente nascida nesse contexto que você brilhantemente colocou, você atribui isso de uma forma muito mais por necessidade social ou por evolução tecnológica obrigando a necessidade social? Você acha que isso veio da natureza como direito natural, ou isso veio de uma obrigação, inclusive, de se utilizar ou de se ter marcos regulatórios que pudessem utilizar-se desses dados, não vamos entrar em méritos se para o lado bom, para o lado ruim, mas que pudesse se utilizar desse marco regulatório em busca realmente dos dados de cada um de nós? Eu entendo muito mais pelo avanço tecnológico, tá, doutor? Assim, a minha visão, e acho que a visão do meio de produção de dados de uma maneira geral, é nítida a evolução das leis em razão da tecnologia, sempre correndo atrás do rabo, né? Então, isso acontece, é natural, a gente não vai conseguir regular a tecnologia no mesmo tempo em que ela avança. Nesse momento que a gente está conversando aqui, surgiram 3, 4 novas ideias aí, com certeza, do pessoal de tecnologia, que a gente já está atrasado. Então, por conta das consequências de uso dessas informações e da influência que o uso dessas informações pode ter no nosso comportamento, no controle dos indivíduos de maneira geral, na influência sobre as nossas decisões,
se entendeu a necessidade de regular o tema de uma forma mais específica. A parte de direito natural ela vai ter muito mais relação com o direito à privacidade mais lato, né? Essa ideia do íntimo, essa ideia da personalidade, né? de que as minhas informações constituem ali quem eu sou. Né? Ou que o que eu faço no íntimo da minha residência, o que eu faço no íntimo no meu ambiente familiar, deve ficar ali no meu ambiente familiar. Isso não diz respeito a nenhum terceiro. Mas dentro do contexto de proteção de dados, e principalmente o que a gente vê de regulação, por exemplo, na LGPD, isso tem muito mais a ver com os avanços tecnológicos e a preocupação do que esses avanços representam em termos do que dá para fazer com essas informações. Isso. A gente tem uma transição da ideia de informação íntima, sigilosa, pessoal, ali no sentido de personalidade, como eu mencionei, para algo mais prático, no sentido de que não importa se a informação é íntima ou não, o que importa é o que você pode fazer com ela, né, e quais as consequências disso para os indivíduos que são titulares dessas informações. E partindo disso, né, e trazendo um pouquinho para a área médica, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho, porque nós da área de saúde como um todo, nós já lidamos com esse contexto de privacidade de informações muito antes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então essa é uma ideia muito, vamos dizer assim, enraizada na medicina e na área da saúde, porque nós lidamos com o que a LGPD veio a chamar de dados sensíveis, né? Então a gente já lida com essas informações, o próprio juramento de Hipócrates já traz esse conceito da privacidade. Por quê? Porque nós acessamos essas informações, né, como você estava comentando, das pessoas e sabemos que nós não podemos divulgar isso. Mas acessamos e criamos essas informações, que é pior. Buscamos pesquisamos essa informação. Documentamos essa informação. Até por questões de própria auxílio ao paciente. Sim. E aí eu acho que é interessante a gente pontuar, Matheus, para quem está nos assistindo, porque apesar disso ser, vamos dizer assim, natural na nossa área e ser, como eu disse, enraizado, a gente já sai da faculdade com esse conceito, com essa ideia de que eu não posso... Do sigilo. O Código de Ética Médica traz a questão do sigilo médico como uma informação importante. Acho que é bom a gente pontuar para o pessoal que a Lei Geral de Proteção de Dados traz isso, mas ela traz algumas normas, como você diz, algumas regras específicas um pouco diferentes, trazendo para dentro da legislação essa questão que a gente tinha, talvez do ponto de vista ético, mas não expresso muitas vezes na legislação, e principalmente criando uma punição. Né? Acho que esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender, que hoje quando a gente fala de proteção de dados, a gente não está falando só numa coisa assim, eu posso sofrer uma sanção, mas qual é a sanção? Como que funciona isso? Né? Acho que talvez seria importante a gente pontuar isso para o pessoal entender esse contexto e a importância desse tema que a gente está tratando. Em suma, se me permite, Neto, assim, resumindo, quais as consequências de eu não valorizar aquilo que é vamos dizer assim, a doutrina da proteção de dados, seja ela, e principalmente, eu acho que aí entra o que o Neto com propriedade falou, assim, principalmente aquilo que a própria norma fala, a norma regulatória fala, a própria lei fala em dados sensíveis, né? Por quê? Porque acaba tendo uma confusão, vejo eu hoje no dia a dia do médico, do pessoal de uma forma geral que opera na área de saúde, uma dificuldade em entender aquilo que é regulado, aquilo que não é regulado, aquilo que fere legislação, aquilo que fere inclusive aquilo que a legislação pode até não contemplar, que você citou, inclusive, como o cerne da coisa, a privacidade. A legislação pode não contemplar determinadas coisas que para você não seja quebra de privacidade, para mim possa ser. Então, isso eu acho que é importante, se for possível, você, óbvio que nesse tempo, você conseguir nos parametrar, para que quem nos acompanha possa entender até onde ele pode ir com A, com B ou com C. Perfeito. Bom, vamos lá, acho que o primeiro ponto aqui é diferenciar dados pessoais e dados pessoais sensíveis e
não conceituar, porque senão a gente vai ficar talvez muito tempo aqui, mas trazer uma definição mais prática e tentando explicar aqui do que a gente está falando, né? Quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando de qualquer informação que você consegue relacionar, vincular a um indivíduo, né, uma pessoa, um ser humano, tem que ser pessoa física, identificado ou identificável. O que significa esse identificada ou identificável? Eu sei quem é, ou eu posso saber quem é pelos meus meios próprios aqui, razoáveis. O que eu quero dizer com isso? Trazendo aqui um exemplo que eu sempre uso, que acho que fica didático e claro. Eu tenho uma planilha de Excel lá dizendo, nascido em São Paulo, 30 a 40 anos, gosta de fumar charuto, torce pro Corinthians, portanto sofre. Já sei. Aí você já tirou um dado de identificação. e gosta de churrasco. Se eu tenho só essas informações na planilha, e eu entrego isso para uma empresa, essa empresa não vai saber quem é. Ela não tem como saber de quem são essas informações só com essa planilha. Agora, se eu pego essas informações e junto ao CPF do Matheus Sturari, falo que essas informações são do Matheus Sturari, eu tenho aqui informações que passaram a ser dados pessoais, que antes eram só informações, eram só dados, e agora são dados pessoais. Por quê? Porque eu estou relacionando a uma pessoa que está identificada, que é o Matheus Sturari. Então, a partir do momento em que eu consigo identificar essa pessoa e vincular informações a ela, as informações que eu vinculo a essa pessoa são dados pessoais. Resultados de exames que eu vinculo a um CPF, remédios que eu digo que uma determinada pessoa toma, idade, peso, altura, que eu vinculo ao CPF, a um indivíduo identificado ali, tudo isso se torna dado pessoal. Agora, nós temos uma outra classificação, e aí vem a diferenciação dos tais dados pessoais sensíveis. O que são esses dados pessoais sensíveis? Nós temos um rol taxativo na LGPD, tá? É um rol que são aquelas categorias ali que se enquadram como dados pessoais sensíveis. Tinha uma discussão se o rol era taxativo ou exemplificativo. Até o presente momento, o entendimento da STJ no Brasil é de que o rol é taxativo. Tá? Então, e aí dentro desse rol, que tem lá dados raciais, dados de etnia, dados biométricos, tem lá dados de saúde. Então, todas as informações relacionadas à saúde que eu vinculo ao indivíduo são dados pessoais sensíveis. Então, nós temos dados pessoais, que vai entrar em nome, telefone, endereço, e nós temos dados pessoais sensíveis, dentre eles os dados de saúde. Então, essa classificação é importante, e dentro do rol de informações se gerou muita confusão no começo, porque as pessoas entendiam como sensíveis as informações, por exemplo, financeiras de uma pessoa, né, coisas que normalmente são impactantes, o que é o meu salário, por exemplo, eu não quero que as pessoas saibam o salário, né, normalmente era uma informação que era tida como sensível naturalmente. E aí se gerou essa confusão quando a LGPD cria esse conceito de dado pessoal sensível, que foi, na verdade, uma tradução, né, da legislação europeia. Lá eles chamam de special categories, né, eles chamam de categorias especiais de dados pessoais, e não de dados pessoais sensíveis, como nós chamamos aqui. Então, essa confusão foi gerada, mas para o contexto da nossa conversa aqui, o que importa é que se entenda que existem dados pessoais, informações relacionadas a uma pessoa, que eu consigo identificar ou que já está identificado, e nós temos os dados pessoais sensíveis, dentre os quais as informações de saúde fazem parte desse rol. Diante desse contexto, nós temos regras diferentes, né? Temos um nível de proteção maior para os dados pessoais sensíveis. Por quê, Matheus? Porque se entendeu, e essa foi uma construção principalmente jurisprudencial lá na Europa, né, quando a gente olha os julgados do Tribunal de Justiça da União Europeia aplicando o direito à privacidade, principalmente no contexto de direito fundamental ou direito humano, se fez uma categorização de determinadas informações que precisariam de maior proteção, porque se entende que com essas informações você pode causar danos mais graves a essa pessoa, inclusive danos mais graves do que apenas o financeiro, né, por exemplo, ou apenas um dano patrimonial. Né? Então se entende, né, que, por exemplo, informações relacionadas à raça, à etnia, a informações de saúde, de orientação sexual também é outro, você pode usar isso para aferir
as questões mais íntimas de uma pessoa, né, ou pode ali gerar preconceito, discriminação ilegal, né? E por que eu falo discriminação ilegal? Porque nós temos o princípio da não discriminação na LGPD, em que muita gente não entende, fala assim, poxa, por que está escrito lá discriminação ilegal, né? Por que se fala em discriminação ilegal nesse princípio? Existe alguma discriminação legal? E sim, existe, né? Quando a gente fala, por exemplo, de categorizar um público por bairro, por setor, por zona onde ele mora, por idade, por peso, eu estou categorizando, eu estou discriminando essas pessoas. Não é no sentido pejorativo. Fator. Mas sem exclusão, né? Não é no sentido pejorativo, é no sentido de classificar, né? Exatamente. Sem finalidade de exclusão. Faz essa distinção. E sem finalidade de exclusão, mas finalidade de conhecimento. Perfeito. E aí existe, obviamente, a discriminação ilícita, que é o crime, basicamente, né? Que nós conhecemos, que é você julgar uma pessoa e trazer ali consequências de preconceito, coisas do tipo, com relação a esse tipo de informação. Quando nós olhamos para essas informações sensíveis, então nós temos uma proteção maior trazida pela lei, são bases legais, né, que são as hipóteses em que você pode justificar o seu tratamento, né, dizer que você trata esses dados, você usa esses dados dentro de uma daquelas hipóteses que a LGPD traz, são bases mais restritas, né, exige maior proteção. Se você tem dados pessoais sensíveis na sua atividade de tratamento, você vai ter uma série de implicações em relatórios de impacto, por exemplo, que você talvez precise fazer, ou se você tem um incidente de segurança, ter dados pessoais sensíveis no meio agrava esse incidente, né? Então, quando você tem dados pessoais sensíveis, você vai ter ali uma série de implicações mais severas da LGPD. E aí, respondendo ao João, o que significa descumprir a LGPD, né? Quais as consequências, o que isso tem acarretado? É até muito bom falar disso dentro do contexto do setor da saúde, porque se vocês olharem as investigações e principalmente as sanções aplicadas pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a maioria delas são do setor da saúde. Né? A LGPD olhou, a ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela olhou bastante para o setor da saúde. Então, quando a gente olha a atuação bastante presente para o setor da saúde, ela tem dado importância para o setor da saúde. Quando a gente olha para as fiscalizações e as sanções, a grande maioria tem olhado para o setor da saúde, tem sido aplicada para o setor da saúde. A gente teve agora, recentemente, uma sanção aplicada pela autoridade ao Ministério da Saúde, por conta de um incidente de segurança. Então, ter dados pessoais sensíveis, e principalmente aqui, ter dado de saúde, traz ali uma preocupação maior que essa empresa ou esse agente de tratamento, como a gente chama no meio de produção de dados, vai precisar ter dentro das suas atividades ali de tratamento de dados pessoais. Agora, o que acontece se eu descumprir? Né, quais são as consequências? Nós temos várias sanções que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode aplicar. A mais famosa é a tal da multa, né? A sanção que é uma multa, ela pode ser diária ou numa vez só. E essa sanção ela vai até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento do grupo econômico no país. Então, se você imaginar 2% de alguns grupos econômicos do setor da saúde que nós temos aqui, vocês podem imaginar o tamanho que uma multa dessas pode chegar. E obviamente que isso é por infração. Então você pode ter mais de uma multa aplicada dentro do mesmo contexto. Se descumprir 3 artigos da LGPD, por exemplo, 3 dispositivos da LGPD, você vai ter 3 multas que poderão ser aplicadas de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento. Essa é a sanção mais famosa. Mas nós temos outras sanções que são ainda mais graves. Passa despercebido às vezes porque todo mundo foca na multa, né? Sim. Falou em multa, a condição pecuniária sempre dói mais, né? Dói no bolso. O pessoal acha que dói mais, né? Arregar o olho. Mas nós temos, por exemplo, recentemente, como uma medida cautelar, não foi uma sanção, mas foi uma medida cautelar, a ANPD mandou o Meta, o grupo Meta, o Facebook, isso é público, obviamente, por isso que eu estou mencionando aqui o nome, mas determinou que ele suspendesse uma atividade de tratamento que era massiva de treinamento de inteligência artificial. Você mandar parar
uma atividade de tratamento, você para a empresa, dependendo da empresa. Imagina que pior do que pagar. Você tem que parar de tratar os dados de paciente dentro do hospital. Acabou, para o hospital, né? Fecha a porta. Sim. Então, mandar suspender a atividade de tratamento é mais grave do que a multa, muitas vezes. E a autoridade já aplicou, né? Não foi uma sanção, mas foi uma medida cautelar, sob pena de multa, e aí ela tem outros meios também para fazer o enforcement, né? A aplicação dessa determinação. E o Facebook entrou em acordo com a autoridade para poder voltar a realizar a atividade de tratamento. O Facebook acatou, teve que negociar com a autoridade para poder retomar a sua atividade de tratamento no Brasil. Mateus, uma pergunta só que... Podem ter consequências muito sérias ali para a empresa, né? Uma pergunta, existe previsão de escalonamento, se primeiro é a multa, depois é a sanção administrativa, se primeiro é a sanção administrativa, depois é a multa, se é a gravidade que leva a isso, se é a cabeça do jogador, enfim. Qual o critério que se usa, por exemplo, nesse escalonamento que a gente está vendo? Existe um documento da NPD, né, um regulamento para a aplicação das sanções, um documento extenso, tem toda a metodologia ali utilizada do cálculo de como se chega aos níveis de gravidade e o escalonamento dessas sanções, mas existe, respondendo de maneira direta aqui, existe sim, doutor, a gente tem um escalonamento que começa na advertência ali, né, que é a sanção mais básica, que é basicamente um puxão de orelha da autoridade, sendo obrigado a fazer um anúncio público de que você está sendo sancionado pela autoridade. Isso não é muito bom para a imagem da empresa também, né? Claro. Além disso, tem a multa e depois passamos para essas sanções mais relevantes, como suspensão ou proibição da atividade de tratamento. E isso vai sendo escalonado por vários critérios, mas principalmente a gravidade do contexto em que houve ali o descumprimento da LGPD, então quais as possíveis consequências para os titulares, quais foram os dispositivos que foram descumpridos, e o volume, né, da atividade de tratamento, de quantos titulares a gente está falando, quantos dados a gente está falando, por quanto tempo houve esse descumprimento, tem uma série de critérios que podem ser avaliados, mas além disso, e principalmente, esse escalonamento vai acontecer de acordo com a tratativa que a empresa deu para as sanções que foram aplicadas inicialmente e para as determinações da autoridade. Então, de acordo com o que você responde para a autoridade, se você colabora ou não com a autoridade, se você acata ou não determinadas condições que a autoridade te impõe depois de avaliar o descumprimento, isso pode ir escalonando e a autoridade vai aumentando ali, obviamente, a sanção e vai tornando aquilo mais grave. Então, normalmente, uma empresa que recebeu uma advertência, essa advertência não vem só com, olha, você descumpriu a LGPD, obviamente que não vem só isso. Vem, olha, você descumpriu isso, isso e isso, e eu determino que você me garanta o cumprimento desses requisitos aqui, desses pontos que você precisa ajustar na sua operação. E a NPD vai fiscalizar isso para verificar se esses pontos foram cumpridos, né? E uma vez que, por exemplo, você não cumpra ou você não forneça as informações, você não responda à autoridade, que ela faz uma investigação, obviamente, né? Ela faz uma fiscalização antes de aplicar uma sanção. Vamos supor que a empresa não foi colaborativa, ela não enviou as informações, se recusou a apresentar determinada informação, ou não respondeu, deixou de responder à autoridade no prazo. Obviamente que isso tudo é levado em consideração para uma possível escala ali dessa sanção. Matheus, uma coisa importante, né? O pessoal está assistindo aí pensa assim, tá, mas a agência ela vai atrás dos grandes players, né? Vai atrás do Facebook, de uma grande rede de hospital, tal. Eu tenho uma empresa pequena, então eu não vou ser atingido pela agência. Ok, mas é importante a gente falar também que as pessoas podem, através da LGPD, também buscar indenizações em razão do descumprimento da lei. Então acho que talvez a gente, só para trazer para o pessoal, às vezes, eu tenho um açougue, eu tenho um bar, e eu pego lá o CPF, e junto com o CPF, no final que ele vai pagar a conta, eu peço para ele preencher lá uma série de informações para eu ter o dado dele, porque eu quero o e-mail dele para eu mandar uma promoção, para eu... E aí, às vezes, a pessoa não enxerga, né? As pequenas empresas falam assim, mas a agência está atrás dos grandes, e eu? E eu que sou pequeno? Então, só para abordar para eles essa questão, porque acho que
a gente está falando aqui de grandes empresas, mas isso não se aplica só às grandes empresas, porque às vezes fica muito essa impressão, né? Só os grandes serão atingidos? Não, os pequenos também. Então, só para você trazer essa informação de o que a lei fala sobre pessoa física. Eu sou João Batista, eu me senti lesado em relação a um dado pessoal que eu forneci na padaria. Como que a lei trata disso? E se for possível, Matheus, aproveitando o gancho na pergunta do Neto, falar um pouquinho sobre o médico individual, aquele que tem o consultório, que atende o convênio, que de repente, vamos dizer assim, entra nesse contexto da empresa, né? No estreitamento. O que a pessoa física pode fazer em relação a isso? E no estreitamento, muitas vezes, da condição de médico, o que pode acontecer, quais são as sanções quando ele viola o pior dos dados, os mais protegidos dados, que são os dados sensíveis, né? Muitas vezes sem a intenção, né? Perdão, alguém falou alguma coisa? E muitas vezes sem a intenção, ele não tem a intenção de violar nada, mas numa determinada atitude, por desinformação, por falta de treinar, falta de consultoria, que eu acho que isso é o que a gente precisa falar depois com você, exatamente falta da consultoria, daquilo que ele pode ou não dentro de um consultório, deve ou não dentro de um consultório, ele pode violar. E esse é o dia a dia do médico, e viola muitas vezes até em função do próprio atendimento por convênio, a necessidade de preenchimento de dados de terceiros e etc. Não, vamos lá, perfeito, ótimo ponto, e até para a gente desmistificar alguns aspectos aqui. Primeiro, essa ideia de que a autoridade só está olhando para grandes players, isso é um mito. E eu demonstro isso aqui para vocês com algumas evidências práticas, né? A gente atua aqui no escritório com autoridade bastante, a gente tem algumas dezenas de casos na autoridade de proteção de dados já. Bom, um primeiro exemplo é que eu já tive que defender e representar um cliente nosso perante a autoridade de proteção de dados, que era uma escola de inglês. Uma escolinha, uma escola de inglês. Não era um grande, uma big tech, uma grande rede de hospitais, não era nada disso. Era uma escola de inglês que foi acionada pela autoridade. Por que isso pode acontecer? E aí já linkando com o que um titular pode fazer também. Denúncia. Existe a possibilidade de você fazer denúncia perante a ANPD e de você fazer requerimento perante a ANPD com relação aos direitos dos titulares. A LGPD estabelece uma série de direitos que os titulares possuem, né? Direito de acesso às informações, exclusão de informações em alguns contextos, direito de corrigir as suas informações quando estão erradas, e esses titulares podem acionar as empresas, e quando eles entendem que a empresa não atendeu, eles podem ir à autoridade e pedir para a autoridade exigir isso das empresas. E isso acontece bastante, a gente recebe isso aqui no escritório. Então, não, a autoridade não está só olhando para essas grandes investigações. Mas fora esse caso, a maior demonstração disso é que a primeira sanção aplicada pela autoridade no país, ela foi para uma microempresa, para uma empresa chamada Telecal, que ninguém conhecia, uma empresa que até fechou. Não sabe nem quem é, né? Uma empresa desconhecida. Uma empresa que ninguém conhecia e que foi a primeira sancionada, até como um sinal da autoridade, no sentido de que, olha, ninguém está abaixo do radar. Né? É óbvio que quando a gente olha para grandes empresas de tecnologia, quando a gente olha para empresas multinacionais com grandes estruturas, é natural que essas empresas tenham uma exigência maior dos reguladores. Agora, ninguém está abaixo do radar. E aí entra um ponto que eu sempre gosto de destacar, além das outras consequências que eu já vou mencionar, mas quando você é uma empresa menor, ou quando você tem uma estrutura mais enxuta, ou coisas do tipo, você talvez possa pensar que você, perante as autoridades reguladoras, né, não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas Ministério Público, PROCONs, né, e outras autoridades do setor, por exemplo, Anvisa e afins, que possam eventualmente fazer esse tipo de fiscalização, mas quando você acha que você está abaixo do radar perante as autoridades, tudo bem, não é verdade, mas vamos supor que isso aconteceria. Mas você muitas vezes se relaciona com grandes empresas, você vende serviços para grandes empresas, você presta esse tipo de serviço para empresas mais estruturadas.
e que têm uma maturidade em proteção de dados. E essas empresas vão te cobrar maturidade em proteção de dados, porque senão elas não podem fazer negócio com vocês. Nós aqui no escritório recebemos cobranças dos nossos clientes, nós atendemos grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas. Mas nós temos grandes clientes aqui, temos empresas multinacionais, empresas estruturadas dentro aqui do escritório. E nós recebemos cobranças dessas empresas no sentido de que, olha, eu não posso te mandar informações e compartilhar dados com vocês se vocês não tiverem um nível de maturidade em proteção de dados pessoais. E nós já vimos isso acontecer, eu já cobrei e já fui cobrado por clientes, a gente já atuou dos dois lados aqui para clientes, inclusive muitas vezes prejudicando o negócio, seja um M&A, seja uma fusão, uma aquisição, um investimento de algum grupo de investidores, que deixa de fazer o negócio ou abaixa absurdamente o valor que estava sendo negociado por conta de riscos de proteção de dados. Recentemente a gente estava fazendo um M&A aqui no escritório que envolvia uma empresa da área de saúde em que o tema de proteção de dados era um dos principais. Então, se você não quer olhar para a parte de sanção, de regulação, de autoridades, olhe para a parte de mercado que eventualmente você também pode ter um problema. Agora, finalizando aqui, respondendo para o João, quais outras possíveis consequências, além da fiscalização da autoridade, dessas sanções? Obviamente que a gente vai olhar para o judiciário. O titular ele pode entrar com uma ação de consumo, dentro da esfera de consumidor, ele pode entrar com uma ação civil, ele pode entrar com uma ação trabalhista. Os seus colaboradores também são titulares de dados pessoais. E nós vemos aqui no escritório, recorrentemente, muitas vezes, LGPD sendo trazidas dentro do contexto de direito do trabalho e LGPD sendo trazida dentro do contexto de direito civil ou de consumo. E aí nós temos, por exemplo, dentro da esfera de consumidor, uma atuação muito forte de Ministério Público e PROCON, cada vez mais incisiva com relação à proteção de dados pessoais. Eles têm cobrado cada vez mais, têm investigado e têm aplicado sanções às empresas cada vez mais por conta de questões de proteção de dados, principalmente olhando para a LGPD. Então, além da esfera administrativa, perante as autoridades reguladoras, o judiciário tem cada vez mais recebido demandas envolvendo a LGPD e, por fim, além da sanção administrativa, além do judiciário, além da questão de negócios com parceiros que eventualmente vão te cobrar isso tudo, você tem uma questão reputacional, de imagem. Quando isso tudo ganha mídia, ganha cor, essa empresa, por exemplo, Telecal, que eu mencionei aqui, coitado, uma empresa pequena e tudo mais, mas ela ficou conhecida nacionalmente como a primeira sancionada pela Autoridade de Proteção de Dados. Isso não é nada bom para a reputação de uma empresa, obviamente, isso tem uma quebra de confiança. Isso dentro do setor de saúde, dentro do setor médico, é de extrema relevância. Quer mais confiança do que um paciente em seu médico, quer mais relação de confiança do que a relação entre médico e paciente. E aí você ter, por exemplo, uma clínica, ou um laboratório, ou um hospital, ou uma clínica de um médico especificamente, que ganhe mídia, que ganhe notícia, que tenha a visibilidade como uma clínica que não respeita a privacidade dos seus pacientes e que viola questões de proteção de dados pessoais, que compartilha indevidamente dados pessoais, ou que teve um incidente de segurança, um vazamento de dados que não foi adequadamente tratado, isso é muito ruim para a imagem. Então, dentro do contexto de sanções, eu traria e de consequências negativas esses pontos, e especificamente para os médicos, para consultórios individuais ali, desses médicos, é óbvio que você não vai ter que ter uma estrutura de uma empresa de tecnologia, uma Big Tech, ou uma multinacional, ou um hospital. Mas existem cuidados que você tem que adotar, porque por mais que você seja ali um médico com um consultório próprio, uma estrutura super enxuta, você vai receber uma infinidade de informações e você vai compartilhar com convênio, com hospitais, com laboratórios, com farmácias e assim por diante. Tudo isso dentro da sua empresa e você é responsável por isso. Você tem essa responsabilidade igual na LGPD. A diferença, obviamente, vai ser as exigências que serão feitas a esses médicos. A gente não vai exigir uma estrutura de segurança da informação de uma grande empresa, mas nós vamos exigir, sim, os cuidados da LGPD, a verificação e o registro dessas atividades de tratamento. Então, você tem que saber quais são os tratamentos que você faz, o compartilhamento de forma adequada
devida, né, o armazenamento dessas informações de local seguro, né, e não armazenar em ambientes que você não tem mais controle depois, então trocas por WhatsApp, coisas do tipo que muitas vezes acontece, tem que chamar atenção. E aí a grande questão é, tá bom, Matheus, o que eu faço? Bom, você como consultório médico, você precisa olhar para o seu consultório e ter ali as medidas de proteção de dados adequadas para a sua realidade. E aí a gente está falando de uma série de coisas que podem ser feitas, principalmente dentro do contexto de treinamento e conscientização. As pessoas que trabalham com você propriamente precisa saber que esse tema é relevante e minimamente quais são as condições que você precisa garantir para poder continuar operando com esses dados normalmente. E era justamente isso que a gente, já partindo para o final aqui, o papo tá bom, mas até pelo tempo aí, eu sei que você também tem outros compromissos e para a gente poder já partir para o final da nossa conversa, era isso que eu ia trazer aqui para você poder trazer para a gente. A gente falou de problema, falou de sanção, falou do que pode acontecer, mas vamos falar para o pessoal também um pouquinho da solução, né? Que acho que é isso que o pessoal quer saber. O que eu posso fazer, né? O que eu posso começar, pelo menos iniciar, como que funciona, como que eu identifico, eu preciso de uma consultoria, tem coisa que dá para fazer sem consultoria, como que a gente trata desse tema agora de tentar trazer solução para o pessoal? E principalmente para principalmente para os pequenos, né? Porque para as big techs tem muita gente para fazer, consultor para mexer. Agora, esses pequenos, que é o dia a dia, é o que a gente no dia a dia percebe. Eu, inclusive, no contato com os colegas e tal, o que você percebe assim, a dificuldade que ele tem não é de implantar, de acreditar, de querer fazer. É a dificuldade de onde buscar como fazer. Então, acho que isso é uma oportunidade muito grande, essa é a nossa visão, de trazer informações que possam, sobretudo, melhorar a condição e trazer mais segurança, não só dos dados, mas para aqueles que detêm os dados, né? Perfeito. Bom, olhando para esses pequenos principalmente aqui, o ideal, obviamente, é que você tenha uma consultoria, alguém especializado em proteção de dados para te auxiliar nesse caminho. Mas seja por meio de alguém especializado para te auxiliar e te orientar, seja por conta própria ou por algum outro profissional de confiança sua que de repente possa ajudar de maneira improvisada ali, vamos dizer assim, quais são os passos naturais para você fazer isso? Primeira coisa é você tem que entender quais informações você tem dentro de casa e para que você usa essas informações. É o que a gente chama de mapeamento de dados pessoais. Você precisa ter isso, por quê? Primeiro, o artigo 37 da LGPD vai trazer ali a obrigação de registro das atividades de tratamento. Você precisa saber e precisa ter isso registrado. É um Excel, basicamente, que a gente costuma fazer, tá, pessoal? Não é nada de outro mundo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas você precisa saber, olha, dentro do meu processo de atendimento de paciente, eu trato os dados cadastrais XPTO, eu trato as informações de saúde A, B e C, normalmente, eu trato os exames assim, assado, de acordo com o contexto do tratamento que eu vou fazer, eu trato os dados de cartão de crédito, porque eu tenho aqui um pagamento online, assim, assado, eu trato os dados de endereço, porque muitas vezes eu faço isso e aquilo com o paciente. Enfim, cada empresa vai ter o seu contexto, obviamente. Dentro da minha atividade de RH, eu tenho alguns funcionários no meu consultório, na minha clínica aqui, eu tenho a folha de pagamento como uma atividade que envolve dados pessoais, eu tenho os benefícios que eu forneço para os meus colaboradores, eu tenho o processo de seleção e contratação, que eu também trato dados pessoais. Enfim, você vai identificar os processos da tua empresa, as atividades da tua empresa que envolvem dados pessoais, quais são esses dados, para que você usa essas informações, como você armazena, onde você armazena, se você compartilha com terceiros, quem são esses terceiros? Poxa, eu preciso compartilhar com o meu prestador de serviço X, com o meu prestador de serviço Y, com o meu parceiro de negócios ABC e assim por diante. Você vai mapear, portanto, as suas atividades de tratamento, certo? Feito isso, você vai identificar, ok, o que eu tenho dentro de casa, o que eu preciso fazer daqui para frente. Eu preciso de medidas de transparência, por exemplo, preciso informar que eu vou usar essas informações para essas finalidades. Então, de repente, eu tenho um site, eu tenho uma plataforma, eu tenho um aplicativo, qualquer coisa do tipo, ou eu tenho só a minha página mesmo, um site para divulgar o meu consultório, por exemplo.
minha clínica, eu vou colocar um aviso de privacidade lá, é um documento, uma política de privacidade que vocês encontram em qualquer site aí. Vou criar ali, vou colocar minimamente as informações, vou colocar um canal de contato para essas pessoas poderem tirar dúvida ou falar sobre o assunto comigo, né, e exigir um direito, por exemplo, da LGPD ou coisas do tipo. Né? Se eu faço, por exemplo, disparos de marketing, né, eu tenho disparos de e-mail ou publicidade para pacientes e coisas do tipo, e aí vai entrar a regulação da área de vocês, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu tenho certeza que vocês sabem muito melhor do que eu, mas vamos supor que a gente esteja falando de algum tipo de publicidade que é permitida, eu vou colocar lá uma opção dele se descadastrar, eu tenho que garantir isso. Né? São medidas simples que passam uma maturidade de proteção de dados e que você não precisa ter uma estrutura, não é uma fórmula de lançamento de foguete. Então eu vou fazer um mapeamento, eu vou identificar o que eu preciso de medidas, como por exemplo um aviso de privacidade, eu preciso, nos meus contratos, se eu tiver contratos com empresas, com parceiros de negócio, colocar cláusulas de proteção de dados. Sim. Eu vou treinar os meus colaboradores para eles saberem que aquelas informações são importantes e que eles não podem, por exemplo, sair compartilhando com os amigos da família o resultado de um paciente que eles viram ali. No WhatsApp, né? Ó, pessoal, nossa, apareceu um cara que... O famoso, né? O famosão lá. Isso, o ator e tal. Isso precisa estar numa política interna sua, com sanções, inclusive, para esses colaboradores, com punição, com previsão de punição para esses colaboradores, porque isso, né, estimula e demonstra a seriedade com que você está tratando do tema. Né? Então, são medidas que você pode adotar minimamente para se criar ali algum tipo de maturidade em proteção de dados e cumprimento da LGPD, que caso aconteça, e aí que vem a máxima para tranquilizar todo mundo, pessoal, ninguém está 100% adequado, ninguém vai ficar 100% adequado, sempre você vai ter um problema com alguma questão da LGPD, no sentido de que eu preciso melhorar a transparência, eu preciso melhorar a questão de exclusão dos dados, eu não tenho um procedimento para excluir esses dados, sempre vai ter alguma coisa para fazer, inclusive nas grandes empresas, principalmente nelas, porque o volume é muito maior. Então, ninguém está 100% adequado e se alguém falar, não, eu cumpro 100%, pode atestar que é mentira. Tá? Eu trabalho com centenas de empresas já ao longo da minha carreira, milhares provavelmente envolvendo proteção de dados, e quem trabalha seriamente com o tema sabe disso, que é um trabalho recorrente, você está sempre melhorando e sempre corrigindo. Agora, você precisa ter uma estrutura mínima, uma espinha dorsal, que é ter o que mostrar caso isso aconteça. Amanhã ou depois, sua clínica sofre um incidente de segurança que é impossível de prevenir 100%, você sofreu um ataque hacker, você teve um incidente acidental, enviou uma base errada por e-mail, puxa, fui compartilhar com a empresa X, acabei copiando o Matheus da empresa Y e compartilhei a base com as informações dos meus pacientes aqui de uma maneira indevida. Isso é um incidente de segurança acidental. Vai acontecer com todo mundo, sempre acontece. O grande ponto é, quando isso acontece, você tem o que mostrar. Não, olha, eu tenho uma política interna aqui na minha empresa, a gente treinou os meus colaboradores, aconteceu um acidente. Eu tenho um aviso de privacidade, os titulares têm um contato ali para entrar, para falar com a gente sobre os direitos deles, a gente cumpre com isso. Eu tenho, novamente, treinamento com meus colaboradores, eu tenho o mapeamento das minhas atividades, eu só compartilho com quem eu deveria mesmo. Eu uso as informações em sistemas que eu controlo, majoritariamente, não compartilho por meios como o WhatsApp e assim por diante, é sempre dentro da rede da empresa, sempre dentro aqui da nuvem que eu utilizo, com um contrato com uma boa nuvem. Então, tem algumas medidas que podem ser adotadas para esses pequenos, esse é o caminho. Pontuais medidas que demonstram uma maturidade, que permitem com que eles se relacionem com empresas maiores, que vão sentir mais confiança nesses pequenos, e permitem que ele tenha o que mostrar caso aconteça alguma coisa ali, caso aconteça um incidente de segurança, por exemplo. Daí a importância, Matheus, se você me permite, a importância dentro da área de saúde, que é sempre a minha luta em convencer colegas e tudo mais. A área de saúde, como um contexto, todas as outras são importantes, mas a área de saúde, você tem uma sensibilidade dos dados sensíveis. Quais são, na minha opinião?
para você encaminhar um paciente para outro colega, você necessita muitas vezes utilizar de dados que são sensíveis para você discutir com outro colega. E hoje, com essa multidisciplinaridade que você vê dentro do tratamento que se necessita para que se dê um melhor conforto, um melhor alívio da dor e tudo mais do paciente, não tem como você privar de fornecer alguns dados ou a outros colegas ou principalmente a pessoas que muitas vezes não são médicos, mas fazem parte do contexto da área de saúde em prol do paciente. Então eu acho que isso é uma das coisas primordiais aqui para quem nos ouve, para trazer profissionais como o Dr. Matheus, trazer profissionais que possam dar uma consultoria, buscando sempre a minimização disso, embora, como você disse, com a tua larga experiência, zerar isso ninguém vai zerar, o risco sempre vai existir, mas eu tenho que ter mecanismos que busquem a minimização, porque eu diria para você assim, é quase que impossível você tratar um paciente com diagnóstico X, Y, Z, de maior, menor ou de média gravidade, sem que dados sensíveis, seja eles quais forem, não só o diagnóstico, mas todos os outros, dados inclusive muitas vezes dentro daquilo que você falou, que não é que não se busca a discriminação, mas se busca um fornecimento de informação ao outro profissional. Como, por exemplo, vou usar um exemplo que é muito comum, você dizer para o fisioterapeuta, toma cuidado porque nós estamos com um indivíduo obeso. Isso busca o quê? Trazer o alerta para aquele profissional, olha, não é um tratamento convencional, você vai ter que trazer para a fonoaudiólogo, olha, ele tem baixa acuidade visual, ele tem baixa acuidade auditiva, que não se busca discriminar uma surdez, mas sobretudo fornecer dados. Então esse contexto que eu acho que é importante, que eu queria deixar aqui, da necessidade, que eu diria hoje que é necessidade do profissional, nem que seja do seu próprio consultório, dele ter alguém como você, ter um profissional especializado que possa criar essa espinha dorsal que você citou, porque o resto vai vir no dia a dia, e a hora que esse convencimento ocorrer em todos aqueles atores que participam daquela condição do exercício da atividade, isso vai naturalmente trazer os vieses e as soluções que muitas vezes elas são naturais da própria instituição onde está focado o problema da preservação dos dados pessoais. E aí, quando o papo é bom, passar rápido, né? Então já estamos aqui quase com 1 hora de conversa. Queria passar a palavra para o Matheus para ele fazer as considerações finais, agradecer muito ele ter aceito o convite, poder estar aqui com a gente, trazendo aí um pouquinho, a gente pincelou aqui, né, o tema, é um tema muito vasto, é um tema muito extenso, e acho que a ideia da gente trazer aqui era só para alertar. Acho que esse que é a grande questão, né? A gente trazer para discussão, trazer para pauta esse tema, que é um tema muito importante, para que as pessoas comecem a olhar isso dentro das suas empresas, dentro dos seus consultórios médicos, e saibam que esse é um tema que precisa ter a devida atenção e muitas vezes não tem. Então passar a palavra aí para o Matheus para ele fazer as considerações finais. Hoje, Matheus, a gente falar em médico individual é raríssimo, porque todos têm PJ. Eles atuam não só individualmente, como dentro dos hospitais, a grande maioria como PJ. Então, querendo ou não, que modelo de empresa é outro problema, nós estamos falando de empresa. Claro. Bom, primeiro só um brevíssimo comentário aqui, até como uma mensagem final, também já, de que realmente nós não temos uma proibição ao tratamento de dados pessoais. Isso é muito importante, né? Sim. Fique claro aqui, ninguém está falando em vedação do uso dessas informações, nem vedação de compartilhamento dessas informações para as finalidades de tratamento, coisas do tipo, entre pares, entre outras empresas, entre outros players desse mercado e desse contexto de saúde de uma maneira geral. Esse compartilhamento faz parte, inerente à atividade que a gente está falando aqui, e ele vai continuar acontecendo.
Agora, nós precisamos, e aí em decorrência da lei, e obviamente também em decorrência da própria proteção do paciente, adotar algumas medidas, como o doutor muito bem falou, de, por exemplo, minimização dessas informações. E quando a gente fala de minimização, eu não estou falando só de, por exemplo, será que eu preciso compartilhar todos esses dados ou eu posso compartilhar só metade deles que eu vou ter o mesmo resultado? Isso é uma espécie de minimização. Mas a gente tem outras espécies, por exemplo, será que eu posso compartilhar diretamente com o médico que vai avaliar essas informações ou com os profissionais que realmente precisam? Ou eu tenho que passar primeiro por um setor dessa empresa com quem eu compartilho, esse setor manda para outro setor da empresa, que depois manda para outro, até chegar no responsável, né? Será que eu não consigo encurtar esse caminho e deixar menos pessoas acessarem essa informação? Esse controle de acesso também é uma minimização do tratamento, e aí não do volume de dados pessoais. Então tem algumas medidas que a gente pode adotar, cláusulas contratuais, né, avaliação de parceiros que também possuem maturidade em produção de dados, para você não pecar, você não pagar pelo erro do outro, né? Então muitas vezes você é uma clínica responsável e tudo mais, compartilha sua base com o fornecedor vai lá, tem um vazamento por negligência, você responde por esse vazamento também, tá? Então é muito importante ter em mente que não é proibido, mas nós precisamos ter algumas medidas ali. Como palavras finais aqui, agradecer mais uma vez o convite e o espaço para falar desse tema. Eu sei que muitas vezes é um tema que passa despercebido pelas empresas, né? Obviamente a empresa não existe para cumprir com a LGPD, né? Ela existe para outras finalidades, ela existe para cumprir com o seu objeto ali e assim por diante, mas cumprir com a LGPD hoje em dia é um requisito, é obrigatório, é assim como cumprir com qualquer outra legislação e regulação setorial, não tem muito como fugir. Então o grande ponto aqui é o como, né? E esse como vai ser adaptado, né? Vai ser adaptado à realidade de cada empresa, a proporcionalidade de cada empresa também. Então não é um bicho de 7 cabeças, você não precisa ser uma big tech para cumprir com a lei, dá para aplicar alguns conceitos, alguns princípios dentro do contexto de cada atividade, e isso é muito importante, não só para evitar sanções, mas para a própria evolução do seu negócio, né? Para você trazer um negócio mais maduro, trazer uma empresa mais responsável, isso tudo gera valor de mercado, com certeza. Mais uma vez, João, Dr. Neto, muito obrigado pela recepção, muito obrigado pelo espaço, foi um prazer conversar com vocês aqui. Matheus, a gente aqui agradece a possibilidade, a oportunidade de ter tido tamanho esclarecimento, e eu vou te pedir derradeiramente que você deixe teu contato aí, porque é fundamental. Como a pessoa te acha? Né? Como te acha? Tudo bem, eu quero então, por favor, deixar teu contato para que todos os que necessitem, e a gente aqui pode abalizar e endossar, sem quebra de privacidade, o teu trabalho, tá bom? Claro, poxa, não, perfeito, vou deixar meu contato aqui, vou deixar o e-mail do escritório aqui para vocês, M de Matheus, né? M Sturari, igual no meu nome, @cmt, né, Carvalho Machado Tim, cmtadv, de advogado.com.br. Então, msturari@cmtadv.com.br. Por meio desse e-mail aí, para tratativas profissionais, a gente pode fazer. Todo o LinkedIn lá também, quiser entrar em contato, mandar uma mensagem, fiquem à vontade, mas o e-mail aí fica também esse canal aberto. Perfeito. Então, pessoal, agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente. Eu não falei lá no começo, mas vamos lá, né? Vamos com os recadinhos de sempre. Se inscrevam no nosso canal, Instituto Paulista de SST, curtam os nossos vídeos, mandem comentários, tá? Ativa lá o sininho para você receber notificação quando o vídeo estiver no ar, como a gente já colocou para vocês. Toda semana um vídeo novo tratando de temas relevantes, trazendo convidados, entrevistas, um bate-papo descontraído para que isso possa ajudar você no seu dia a dia. Então, não se esqueçam, lembrando sempre que com os comentários, com as curtidas, com as inscrições, isso faz com que a gente continue o nosso projeto e possa trazer para vocês de forma gratuita um conteúdo relevante, um conteúdo que pode modificar a atuação profissional. Queria agradecer a todos vocês por estar acompanhando aqui o MedLexCast. Mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Pessoal, da mesma forma, obrigado pela audiência e pela paciência com o nosso MedCast Lex.
MedLexCast. E com isso, agradecer ao Matheus mais uma vez por ter estado aqui com a gente. E lembrando o seguinte, não só se inscrevam no canal, mas também sugiram temas, que é importante para a gente saber aquilo que nós vamos trazer, que nós vamos discutir, os convidados que porventura aqui venham, quais serão aqueles que também trarão aquilo que os senhores esperam, têm por expectativa. Matheus, obrigado por tudo, um bom dia para você. Valeu, Matheus, brigadão, viu? Muito obrigado.